Você está entrando no Verdades Incontestáveis, um canal criado para quem não se contenta apenas com aquilo que dizem ser verdade. Aqui, nós mergulhamos nos casos mais misteriosos da ufologia, fenômenos inexplicáveis, relatos de contatos, OVNIs e acontecimentos que desafiam a nossa compreensão. Nosso objetivo é pesquisar, questionar e apresentar as histórias e evidências para que você tire as suas próprias conclusões. Se você também acredita que ainda existem muitos mistérios esperando para serem descobertos, inscreva-se no canal, acompanhe o Verdades Incontestáveis e compartilhe nossos vídeos. Porque algumas histórias podem ser esquecidas, mas certas perguntas merecem continuar sendo feitas. Verdades Incontestáveis, investigando o desconhecido, uma história de cada vez. Ao longo das últimas décadas, pessoas de diferentes países afirmaram ter vivido experiências de encontros com objetos desconhecidos, seres humanoides, criaturas de aparência incomum e entidades que, segundo as testemunhas, pareciam possuir tecnologias muito além daquilo que conhecemos. Na ufologia, alguns desses episódios são classificados como contatos imediatos, principalmente quando a testemunha afirma ter observado um objeto ou entidade a curta distância. Mas existe uma questão fundamental. Esses relatos representam encontros reais com seres não humanos, ou podem ser explicados por fenômenos naturais, enganos de percepção, experiências psicológicas ou até mesmo interpretações equivocadas? É justamente essa dúvida que mantém alguns desses casos vivos até hoje. Existem relatos famosos de pessoas que afirmaram ter visto seres saindo de objetos desconhecidos. Outros dizem ter recebido mensagens ou informações aparentemente impossíveis para a época. E alguns chegaram a descrever detalhes físicos dos supostos visitantes, seus equipamentos e até o interior das naves. Mas quanto mais próximo o contato teria sido, mais extraordinária se torna a história. E maior também a necessidade de investigar cuidadosamente cada detalhe. E é nesse ponto que chegamos a um caso pouco conhecido do grande público, mas extremamente intrigante dentro da história da ufologia europeia. Assista a próxima entrevista até o final e tire você mesmo as suas próprias conclusões. Em 1968, nas montanhas da Itália, Walter Ruiz afirmou ter vivido um encontro próximo com um disco voador e um ser de aparência não humana. O relato permaneceu em segredo por anos. Mas, o que aconteceu realmente naquela montanha? Julho de 1968, o Sr. Walter Ruiz tem uma pane no automóvel. Ele se lembra muito bem. Naquele instante em que se deslocou um banco de neblina, mais ou menos a 300 metros, estava um OVNI enorme. Senti de repente uma taquicardia, mas não de medo. E me dirigi para lá. Quando cheguei a mais ou menos 40, 50 metros à direita deste OVNI, tinha um robô enorme, com 3 pernas e 4 braços que faziam algum trabalho no exterior do OVNI. E uma coisa que não consegui entender, aquela luz intensa que não me cansava a vista, estava limitada a cerca de meio metro do lado exterior do OVNI. Quer dizer, era cortada como um bolo, quer dizer, do lado de cá era tudo escuro, do lado de lá tinha luz. Naquele momento, do centro do OVNI surge uma luz e aparece na metade desta luz, no centro, tinha uma luz violeta. E sai um ser, com um capacete de vidro. Era alto, mais ou menos 1,60 m. Tinha pupilas como de gato, assim, esmeralda. O branco era meio amarronzado. Muito oblíquos, e um nariz bem pequeno, como um gato, de cor suave, como um gato. A boca era fina e as orelhas bem pequenas, bem grudadas. A pele era ligeiramente cor de oliva, um verde claro, um oliva claro, claro. E quando mexia a cabeça assim, era como se fosse de borracha, não fazia rugas, nada. De repente correu na minha direção. Perguntei mentalmente, de onde vinham, e já ouvi a resposta. Entendi que vinha de outra galáxia, muito distante, porque, me explicou, o planeta deles tinha explodido e estavam procurando outro planeta.
E o planeta de onde vinham era um planeta, me disse, que tinha 10 vezes o nosso planeta em tamanho, que tinha 2 sóis, um sol grande e um sol pequeno. E me disse que o OVNI onde estavam era um meio de transporte. E por que tão grande? Para eles poderem colher materiais, plantas, mato, etc. Porque eles tinham intenção frequentemente. Eles pegavam planetas semelhantes ao nosso e queriam levar animais. E como em determinado tempo, ele me disse, tinham se interessado pela nossa galáxia, pelo que nós tínhamos implantado neste planeta. Perguntei se podiam dizer alguma coisa do nosso futuro. Então ele me disse, eu não posso dizer nada, mas ele disse, o seu planeta não está equilibrado. No futuro próximo vai acontecer um desastre no seu planeta. E o desastre, os movimentos, se disse, virão de uma fenda que existe no Atlântico, a qual vem sempre parte do magma. Ele também falou de Deus? Quando fiz essa pergunta, ele ficou estupefato, que eu tivesse feito uma pergunta tão cretina. E aí ele me olhou com muita gravidade, porque quando ele me olhava, eu me sentia despido por aquele indivíduo. E, como dizer, senti uma felicidade interior que não se pode descrever. Então ele me respondeu, eu sou um Deus. Você é Deus. A árvore, a ave é Deus. A terra, o peixe é Deus. As pedras, as plantas, tudo o que encontra é Deus. Entendi que estava para ir embora. Aí senti desespero. Fiquei olhando intensamente e gritando, pensando, mas falava em voz alta também. Eu disse, não me deixa assim, me dá alguma coisa sua, não me deixa assim, não me deixa sozinho, me dá alguma coisa sua. Ele me disse, tenha calma, não podemos dar nada porque seria negativo para você. Mas imagine, eu me pus de joelhos. Eu fiquei de joelhos assim e chorava, e estava desesperado. Uma experiência muito profunda e comovente. Portanto, uma experiência positiva. Walter Rizzi faleceu em 2001, aos 82 anos, mas o encontro, que relatou nas montanhas italianas, continua registrado na história da ufologia. Seu relato ainda desperta curiosidade e debates até hoje. Esse caso não possui evidências físicas independentes capazes de comprovar que aqueles seres realmente eram extraterrestres. O que temos é o testemunho de um homem que manteve sua versão durante anos e que acabou deixando seu relato registrado na história da ufologia. E talvez seja justamente por isso que esse caso continue despertando tanta curiosidade. Porque, quando colocamos a história de Rizzi ao lado de tantos outros relatos espalhados pelo mundo, surge uma pergunta inevitável. Estamos diante de coincidências, interpretações equivocadas? Ou existe algum fenômeno ainda desconhecido por trás de todos esses acontecimentos? A resposta continua em aberto. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Walter Rizzi realmente encontrou uma entidade não humana nas montanhas da Itália? Ou existe outra explicação para o que ele relatou? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de investigar os casos mais intrigantes da ufologia mundial, inscreva-se no Verdades Incontestáveis. Deixe seu like e ative o sino das notificações. Porque aqui, nós apresentamos os mistérios e deixamos você tirar suas próprias conclusões.